Olá pessoal, sou Leonardo Alves, policial penal aqui do Ceará e mentor e professor aí no curso Falha Zero. Hoje eu vou trazer para vocês aí uma super aula da parte de legislação especial, mais especificamente da LEP. Vou trazer aqui essa aula para vocês, aula com total objetividade, direto ao ponto e também de forma completa com questões. Então, vale muito a pena, fiquem até o final. Não esqueçam de deixar aí o like, inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, né? Que aqui é de grande valia para vocês. Então vamos lá para o que interessa. Continuar a jornada aqui. Agora vamos iniciar a Lei de Execuções Penais em legislação especial, que é cobrada tanto na Polícia Penal do Ceará, quanto na Polícia Civil, Polícia Penal de todos os estados, inclusive, porque a Lei de Execuções Penais é a carta-mãe da Polícia Penal, né? A Lei de Execuções Penais, ela está acima das instruções normativas e outras normas que vêm a surgir dentro do estado. Tem outras normas que vêm a regulamentar o sistema penitenciário, né, a execução penal, só que a lei de execução penal é a carta maior aí nesse sentido. Então hoje vamos iniciar com aulas dos direitos preservados, da classificação, identificação, exame criminológico, primeira parte ali da lei de execuções penais. A gente vai dividir, mas vamos ver ela por inteiro como está no edital da Polícia Penal do Ceará. Esse curso aqui está sendo específico para a Polícia Penal do Ceará, não é nada generalizado. Então vamos iniciar. Logo de antemão, eu vou mostrar para vocês aqui questões, né? A gente vai logo visualizar questão e aí a gente vai trabalhar após a questão sem responder ela, claro, porque você não vai conseguir responder uma questão se você não sabe o conteúdo, né? Então eu vou colocar a questão e depois eu vou explicar sobre o assunto, aí a gente volta na questão, a gente vai conseguir responder. Por que eu vou fazer isso? Colocar uma questão se vocês nem chegaram a ver ainda o assunto. Porque aí vocês já vão saber mais ou menos como é que cai. Então, quando eu der uma informação, você vai saber se ela é importante ou não já. Entendeu? Então, vamos lá começar. Primeira questão aqui, né? Julgue o item conforme a Lei de Execuções Penais. O condenado e o internado, por razão de estar em pena de privativa de liberdade, fica impossibilitado, enquanto recluso, de graduar-se em curso de ensino superior. Alguns já podem, né, saber aí responder essa questão, mas eu vou explicar para vocês, para a gente voltar lá para a resolução de questão, né? Primeiro eu vou falar com vocês sobre os direitos preservados. O que é esses direitos preservados? No artigo 3º da Lei de Execuções Penais, a gente tem os direitos preservados, que fala, né, que todos os direitos que não forem atingidos pela sentença, eles são preservados. Por exemplo, numa pena privativa de liberdade, ele tem o direito dele de ir e vir suspenso, né? Direitos políticos, etc. Mas outros direitos, como direito à saúde, alimentação, direito a lazer, ao trabalho, à educação, esses direitos não são suspensos, né? Então, tem direitos que não são atingidos pela sentença que são preservados. Então, isso quer dizer o artigo 3º. Aqui ó, a letra de lei, né? Do artigo 3º. Ao condenado e internado, cuidado para não trocar e colocar que é só o condenado ou que é só o internado. Condenado e internado, né? Internado ali é o hospital, sanatório penal, essas coisas. Serão assegurados todos os direitos que não são atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Então não pode haver distinção entre essas 4 vertentes aqui: religiosa, política, racial e social. Então a gente já retorna para a questão, né? Questão 1. O condenado ou internado, por razão de estar em pena privativa de liberdade,
fica impossibilitado, enquanto recluso, de graduar-se em curso de ensino superior. Tá certo ou tá errado? Se quiser pausar, pausa, lê atentamente, diz pausa e vê minha resolução. Tá incorreto, tá errado. Por que tá errado? Porque a gente viu que os direitos não atingidos pela sentença, eles são preservados. Então aqui é o direito à educação. Só porque ele está preso, ele não quer dizer que ele não pode estudar. Ele pode estudar sim. Que a gente vai ver agora uma questão 2, né? Assinar a alternativa incorreta conforme a lei das execuções penais. As pessoas privativas, né, de liberdade têm direito, mesmo que reclusas, a uma alimentação adequada. Letra B. Ao condenado ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. C. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. D. Aos condenados à pena privativa de liberdade são assegurados todos os direitos e garantias fundamentais descritos na Constituição Federal, como o direito de ir e vir, saúde, educação e lazer. E aí, qual você marcaria como incorreta? Pausa, leia atentamente, primeiro força a cabeça e responde. Vamos lá para a resolução. Lembre-se que ele está pedindo a incorreta. Tomar cuidado, isso aqui é em prova. Às vezes você sabe muito sobre o assunto, mas você erra por bobagem, né? Você começa lendo aqui, por exemplo, a letra A, você lembra que é a incorreta. Aí você está lendo aqui, beleza, não, nessa não, tá correta. Aí você lê a B, não, tá correto, nessa não. Mas quando é na C, você já esqueceu que está pedindo a incorreta. Não haverá distinção, tal. Tá correto. Aí você vai e marca. Mas não é a correta. Ele está pedindo a incorreta. Cuidado que ao decorrer das alternativas, você pode pensar, né, que está pedindo de outra forma. Então, tome cuidado com isso. Já vi muito caso, aí, inclusive da minha mentoria, que estão fazendo isso. E já tem até um bizu, né, ó, que a letra D está em maiúsculo. Não havia percebido. E a resposta, a que está incorreta é essa. Por quê? Aos condenados à pena privativa de liberdade são assegurados todos os direitos e garantias fundamentais descritos na Constituição, como o direito de ir e vir, saúde, educação e lazer. Onde é que está a pegadinha aqui? Como é que uma pessoa presa, pena privativa de liberdade, vai ter direito de ir e vir? Né? Não tem condição. Não tem direito de ir e vir. Então o erro está aqui, ó. Ir e vir. O resto está tudo certinho. A letra A tá certo, né? Tem direito, mesmo que recluso, a uma alimentação adequada, sim, óbvio. Condenado e internado são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou lei, já falei sobre isso. E não há distinção, né, com base em raça, sociedade, religião ou política. Então, a gente já matou aí a questão. Questão 3. Julgue o item conforme a lei das execuções penais. Os condenados serão classificados segundo os antecedentes e personalidade para orientar a individualização da pena. Então aqui é outro caso, que eu trouxe a questão primeiro para explicar o assunto a você e a gente retorna a questão para você saber responder. Você já sabe o que é que a banca quer, né? Aqui são questões de concurso, né? Também coloquei questões inéditas minhas, mas são com base em questões de concurso, para a gente trabalhar em cima desse aprendizado, né? Que como eu havia prometido no curso, nesse curso não é só o conteúdo, mas também tem objetividade, direto ao ponto e o método correto para você aprender bem. Porque não importa, já tem muito curso aí que ensina tudo isso aqui. Execução penal já tem tudo. Para que o novo? Mas eu estou mostrando a vocês de uma forma que vocês aprendem mais rápido, um método eficiente. Vamos lá. Vou fazer aqui para vocês primeiro um esquema de classificação
para vocês entenderem e não errarem questões sobre isso. Vou fazer logo aqui minha letra, vou logo avisando. Minha caligrafia é horrível, então vocês se virem. Concurseiro se vira sempre, então vai dar certo. Classificação. A gente tem que saber que ela é. Vamos lá. Tem duas coisas para a gente abordar aqui sobre a classificação. Ela é segundo os antecedentes da pessoa que está sendo condenada, né? Condenada ou presa provisoriamente. Antecedentes. E segundo a personalidade. Esses dois fatores que estão aqui, eles são da classificação. São baseados nesses dois fatores. Antecedente e personalidade do agente. A gente agora tem que trabalhar com a outra visão, que é quem classifica. Essa classificação é feita por quem? Vamos lá. Ela pode ser por dois setores aí. Que é pelo CTC. A gente vai já ver isso aqui também na letra seca para fixar melhor. O que é CTC? Comissão Técnica de Classificação. E também pode ser pelo juízo da execução. Juízo da execução. Isso aqui é importante vocês anotarem aí esse mapa mental, adaptando aí a forma de vocês ou do jeito que vocês quiserem aí, mas é bom anotar isso aqui, é importante. Então, CTC aqui ele é aplicável no caso de pessoas presas, temos que lembrar disso. Preso. E juízo da execução nos demais casos. Como por exemplo, que caso? Você pega aqui uma caneta verde. Como por exemplo, pena restritiva de direitos. Pronto. Pena restritiva de direito. E lembrando, né? Que aqui no CTC também temos duas divisões para fazer. O presidente. Quem é o presidente dessa CTC? Presidente. É o diretor da unidade. Diretor. E também temos que avaliar a composição. Então ela é composta por quem? Além do presidente, que é o diretor da unidade, a CTC ela é composta por... Isso aqui vocês têm que decorar. Decoreba. 2 chefes de serviço, né? Lembre que é 2 chefes de serviço. Na LEP é 2 chefes de serviço. Mas aqui na instrução normativa do Ceará é chefe de equipe. Não existe chefe de serviço. Então é 2 chefes de serviço. Também por um psiquiatra, por um psicólogo e por um assistente social. Pronto. Caligrafia tá péssima, mas o que importa é o conhecimento que eu tô passando para vocês e vocês ir aí fazendo um mapa também, né? Alguma folha ou de forma digital, tablet, como seja, mas é importante isso aqui, para você não errar a questão de jeito nenhum, que tá tudo sobre a classificação das pessoas presas e também dos demais casos, tudo aqui. Então agora vamos lá prosseguir para a letra de lei, letra seca.
Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade. Aqui é tudo que eu já falei, só que na forma formal, né? Para ficar tudo completo. Para orientar a individualização da pena. Isso aqui também é importante, porque aqui é a finalidade da classificação. Qual é a finalidade da classificação? Orientar a individualização da pena. Artigo 6º. A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação. E aqui é o CTC que eu havia falado, CTC. Ela que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequada ao condenado e também ao preso provisório. Artigo 7º. A Comissão Técnica de Classificação, que é o CTC, vou repetir para você decorar essa peste, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor. Diretor será o presidente, como eu havia falado, e composta por, no mínimo, porque pode ser mais do que isso, no mínimo, 2 chefes de serviço, 1 psiquiatra, 1 psicólogo, 1 assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Por isso que eu falei que o CTC é quando é a pessoas presas, né? E, nos demais casos, o juízo da execução, como a gente vai ver aqui. Parágrafo único. Nos demais casos, como penas restritivas de direito, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Então, no caso do juízo da execução, não terá uma composição como tem aqui no CTC, e sim fiscais do serviço social. A gente vai para a questão 3. Agora sim a gente consegue responder. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Certo ou errado? Pausa, lê, responde e vê a resolução. Aqui está certíssimo. Não tem erro nenhum aqui nessa questão. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, como eu havia dito aqui no nosso esquema, né? Que cai muito em prova. Esse quadrozinho aqui tão simples, mas faz você matar muita questão. Agora vamos aqui para a questão 4. Consoante a lei de execução penal, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Essa classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação, que é o CTC, né? Presidida pelo, então quer saber quem é o presidente, diretor do estabelecimento, juiz da execução, promotor de justiça, secretário de justiça ou presidente do Conselho Criminal. Então tenta responder aí. A resposta é diretor do estabelecimento. O presidente é o diretor do estabelecimento, como eu havia colocado aqui no nosso mapa. Vendo como é tranquilo? Quando você utiliza um método eficiente, para você acertar a questão, que faz você já estudar, sabendo como é que cai, para você já ter um bom entendimento sobre isso. Não é uma forma que funciona. Aprendizado que funciona. Questão 5. A exposição de motivos da lei da execução penal entende que a classificação dos condenados é requisito fundamental para demarcar o início da execução científica das penas privativas de liberdade e da medida de segurança detentiva. Então aqui é só um texto para encher linguiça. Você não vai te ajudar em nada na questão. De acordo com a lei de execução penal, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade. Tal classificação tem por finalidade, então veja como eu havia dito, que é importante você saber a finalidade da lei de execução penal, ou da classificação, né, da execução penal.
Letra A. Assegurar ao condenado e ao internado todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. B. Estabelecer distinções de natureza racial, social, religiosa ou política. C. Orientar a individualização da execução penal. D. Atribuir trabalho ao preso. Então, qual é a alternativa correta? Que é a finalidade da classificação do preso, do internado e da execução penal. Então, a resposta é C. Vamos ver aqui, né? Primeiramente, essa letra B é totalmente o oposto, né? Estabelecer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. E não tem como marcar, né? Atribuir trabalho ao preso, tem nada a ver. E esse daqui também não é a finalidade. Por mais que tenha previsão na LEP, mas aqui não é a finalidade da classificação. A classificação está aqui, ó. Finalidade. Para orientar a individualização da execução penal. Exatamente como está na letra C. Questão 6. Segundo a lei número 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação, que é o CTC, que elaborará o Programa Individualizador da Pena Privativa de Liberdade. Essa comissão deverá ser composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço e... Então aí ele quer saber a comissão, né? A composição, aliás, da comissão técnica. Ela será por 2 chefes de serviço. E quem mais? Tentar responder aí. Despausa e vamos ver a resolução. Então, vamos lá. Alternativa por alternativa. Um psiquiatra, certo. Um psicólogo, certo. Assistente social, certo. Já encontramos a resposta. Simples. Letra B. Um psicólogo, um assistente social e enfermeiro, nada a ver. C. Um psiquiatra, um assistente social e enfermeiro, nada a ver. D. Um assistente social, um farmacêutico, nada a ver. E um psicólogo, né? Então, o psicólogo, o psiquiatra, o assistente social, juntamente com 2 chefes de serviço, fazem parte da Comissão Técnica de Classificação. Sem esquecer que temos o presidente também, que é o diretor da unidade. Questão 7. A Comissão Técnica de Classificação é composta, no mínimo, pelo juiz da execução penal, bem como por fiscais de serviço social, quando se trata de condenado à pena privativa de liberdade, não. Quando falar em condenado à pena privativa de liberdade, não é pelo juiz da execução, é pelo CTC. CTC. Já não é a A. Letra B. Os fiscais do serviço social, por fiscais do serviço social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade, não. Condenado à pena privativa de liberdade é CTC. Esse caso aqui é nos demais casos, né? Que é com a juiz da execução penal, juntamente com os fiscais do trabalho do serviço social. Mas é nos demais casos, no caso de preso privativo de liberdade, é CTC. Então não é a B também. Pelo diretor do estabelecimento, que a presidirá, até aqui está certo, bem como por um chefe de serviço, um psiquiatra, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. E aí? O erro está aqui. Não só aqui, né? Mas não é só um chefe de serviço, são 2. Um psiquiatra está certo, mas também tem um psicólogo e também tem um assistente social. Então não é assim. D. Por 2 chefes de serviço, certo. Um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. Até aqui ok. Quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Não vou dizer a resposta agora. Vou ler a E, que é para vocês pensarem bem aí. Letra E. Pelo diretor do estabelecimento, que a presidirá, bem como por 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, quando se trata de condenado à pena privativa de liberdade. Então, qual é a diferença aí nas duas alternativas? A diferença é que aqui também fala que tem restritiva de direitos. E quando é restritiva de direitos, é demais casos.
E nesses demais casos, é o juiz da execução. Não é CTC. CTC é só quando for preso. Privativo de liberdade. Quando for demais casos, aí é pelo juiz da execução, por meio dos fiscais de serviço social. Aqui é a alternativa E. Tá tudo certinho, né? Presidente, diretor, 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social e a pena privativa de liberdade. Então aqui já deu para pegar bem essa comissão técnica, essa classificação. Tenho certeza que seu entendimento tá ótimo nesse sentido, né? Utilizamos um método muito bom para você massacrar aí cada ponto dessa LEP, né? E assim como vamos fazer também com todos os outros assuntos do edital. Questão 8. A fim de orientar a individualização da execução penal, os condenados devem ser classificados levando em consideração a. Comportamento e situação econômica. Não esquece. Pausa, tenta responder primeiro. Depois é que vem a resolução. Confia que esse é um método excelente para você conseguir sua aprovação. Letra B. Nível cultural e situação econômica. C. Vida pregressa e comportamento. D. Perfil genético. Ou E. Antecedentes e personalidade. A alternativa correta aqui é a letra E. Ele é segundo os antecedentes e personalidade. E é classificado pela comissão técnica de classificação, que é o CTC, ou pelo juízo da execução. Pela CTC, quando é? Quando for preso, privativo de liberdade. E pelo juízo da execução, quando é que ocorre? É quando são os demais casos, como penas restritivas de direito, e é por meio de fiscais de trabalho. E a comissão técnica de classificação é composta por quem? Diretor, que é o presidente, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Pronto. Isso é o que você precisa saber sobre classificação. E vou falar também aqui, daqui a pouco, desse ponto aqui, que é o perfil genético, né? Alguma coisa relacionada a ele, vou falar aqui. Vou voltar aqui para falar primeiro, antes da literalidade da lei. Quero tratar com vocês outro mapa, que também é importante, mas agora é sobre exame criminológico. Vamos lá. Exame criminológico. O que tem de importante aqui em exame criminológico? A gente tem que dividir aqui em preso do regime fechado e preso do regime semi-aberto. Sobre regime aberto, nada se fala aqui. Então não pode. Não pode fazer o exame criminológico, né? Vamos lá. Tem outro detalhe aqui também que eu vou falar. É da finalidade, daqui a pouco. Finalidade. Então, vamos lá. Regime fechado. O que é que a gente tem que falar do exame criminológico para regime fechado? Ele deve ser submetido. Então, o exame criminológico, para condenado a regime fechado, ele deve ser submetido. Lembrando, condenado, né? Condenado a regime fechado. Ele tem que passar por exame criminológico. Daqui a pouco vamos ver o que é exame criminológico, mas vamos entender primeiro isso aqui. E o do regime semiaberto, ele pode, veja a diferença aqui, ó. Pode ser submetido.
Então, o regime fechado deve ser submetido ao exame criminológico e o semiaberto pode, mas não é obrigatório. E qual é a finalidade? Finalidade do exame criminológico é obter elementos para classificação e individualização da pena. Individualização da pena. Então, você tem que saber isso aqui sobre o exame criminológico. Exame criminológico, muito importante também. Isso aqui. Aliás, tudo que eu estou dizendo aqui é importante. Exame criminológico para regime fechado deve ser submetido. Regime semiaberto pode, né? E a finalidade é obter elementos para classificação e individualização da pena. Então vocês também têm que fazer algum mapa mental aí para pegar isso daqui. Agora vamos para a literalidade. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, então veja que é o condenado, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção de elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame que trata deste artigo, poderá, veja aqui a diferença, ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Veja, detalhes importantes, tem que ser condenado, né? No caso do fechado, deve, semiaberto, pode. A comissão, no exame, para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional, e tendo sempre presentes peças ou informações de processo, poderá entrevistar pessoas, né? Então, no caso aqui do exame, né, para obtenção dos dados, a comissão, né, comissão de classificação, ela pode entrevistar pessoas, pode requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados, informações a respeito do condenado e realizar outras diligências e exames necessários. Agora a gente vai ver aqui uma jurisprudência importante. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que a decisão motivada. O que é que quer dizer isso aqui? Quer dizer que lá na LEP ele disse que é para individualização, classificação, né, para obter os dados necessários. Mas tem uma exceção, né? Quando devidamente motivado, também pelas peculiaridades do caso, né? Porque seja um crime de repercussão nacional, sei lá, alguma coisa bem excessiva, bem fora do comum, pode ser também aplicado, né, esse exame criminológico. Inclusive aqui cabe também um entendimento de que pode, né, para quem não é condenado, né, por essa súmula aqui do STJ. Mas a regra é que é para condenado e naqueles casos que eu falei. Agora se cai assim: conforme o Supremo Tribunal de Justiça, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso. Certo? Certíssimo. Mas a decisão tem que ser fundamentada. Vamos lá finalizar aqui. Artigo 9º. 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação de perfil genético mediante extração de DNA, né? Ácido desoxirribonucleico, quase não sai, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Então, em regra, vamos já ver uma exceção, tem que ser no ingresso, quando entra no estabelecimento prisional.
Então vou abrir aqui outra página em branco para mostrar a vocês aqui uns detalhes sobre isso aqui. Isso aqui é identificação do perfil genético. O que é que eu tenho para trazer para vocês sobre isso aqui? Ele é obrigatório no caso de crimes. Deixa eu colocar aqui de outra forma que seja mais curta, né? Praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, né? Não é a patrimônio, é a pessoa. Também no caso de crime contra a vida, também no caso de vida contra a liberdade sexual, também no caso de crime sexual contra vulnerável, também no caso de crimes hediondos. Importante anotar isso aqui, né? Aqui é obrigatório a identificação do perfil genético por crime de violência, grave ameaça contra a pessoa, crime contra a vida, crime de liberdade sexual, como estupro, por exemplo, crime sexual contra vulnerável, crimes hediondos. Aqui agora a gente vai vir aqui e essa identificação tem que ser mediante extração de DNA. E aqui é por técnica adequada e indolor. Técnica adequada e indolor. Agora, e se o preso se recusar a fazer isso? Se ele se recusar a identificação de perfil genético? A gente sabe que às vezes não tem como obrigar, né, o preso a passar por identificação do perfil genético. Então, o que é que acontece nesse caso? Nesse caso, ele comete falta grave. É falta grave e vai ser sujeito à lei às penalidades que está dentro da Lei das Execuções Penais para falta grave. Então, é tipo uma coerção indireta à lei, né? Uma coerção, assim dizendo, para ele fazer essa identificação do perfil genético por extração de DNA. E a gente vai ver também que não pode usar essa extração de DNA para outras coisas, como ver questão de paternidade, alguma coisa familiar, qualquer outro motivo que não seja essa obtenção desse dado genético para execução penal. Não pode para nada além disso. Então vamos lá. Parágrafo 1º A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas de genética forense. Parágrafo 2º. A autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos de cadeia de custódia que gerou esse dado de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido durante o cumprimento da pena. Então aqui é o caso do que eu falei, né? É uma exceção, ele tem que ser no ingresso, esse perfil genético, por extração de DNA. Quando ele entra na unidade,
Mas quando não seja possível fazer isso, ele pode sim, também, mediante uma exceção, né, durante o cumprimento da pena. Parágrafo 5º. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação do perfil genético. Só pode para identificação pelo perfil genético. Não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Parágrafo 6º. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, logo após, de maneira a impedir a sua utilização para outro fim. Eu vejo que eles prezam muito pela inutilização para outras finalidades. Parágrafo 7º. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito oficial. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Então, como falei, né, é falta grave caso ele se recuse a fazer essa identificação. Vamos lá para a questão. É a última questão aqui, a 9ª. Eu coloquei 10 aqui no material, só que a outra eu verifiquei aqui que tem um problema. Então vamos fazer só até a 9ª dessa vez. A gente fecha aqui a aula por esse assunto. A submissão à identificação do perfil genético mediante exame de DNA por técnica adequada e indolor é obrigatória para os condenados pela prática dos crimes de. Então aqui é o rol que eu apresentei lá, que eu disse que era importante você anotar, tá aqui. Então pausa, tenta responder e depois vê a resolução. Vamos lá. Extorsão mediante sequestro e assédio sexual. B. Abuso de incapazes e epidemia com resultado morte. C. Estupro de vulnerável e concussão. D. Latrocínio e homicídio culposo. E. Adulteração de produto destinado a fins terapêuticos e estupro. E aí, qual foi que você marcou? Então a resposta aqui é a alternativa E. Adulteração de produto destinado a fins terapêuticos e estupro. Por quê? Porque aqui é caso de crime hediondo e aqui também é caso de crime hediondo. Além de ser um crime sexual, né? Então é isso. A aula de hoje foi sobre a classificação, sobre identificação do perfil genético e sobre as comissões de técnica de classificação, né? Sobre todos os detalhes ali na entrada da unidade, né? Primeiros procedimentos realizados quando o interno entra em uma unidade. Então, nas próximas aulas, ele vai abordar os outros assuntos da LEP constantes no edital da Polícia Penal. Então, até a próxima. Bons estudos. Anote aí. Se preciso, volte o vídeo, refaça as questões e as anotações, né, nos mapas mentais e boas revisões.